paz de Cristo continue reinando em nossos corações, amém? Poder sentar, queridos, em nome de Jesus. Eu quero que você preste bem atenção nessa manhã, que Deus vai ministrar o seu coração. Em Gênesis capítulo 2, versos 26, capítulo 1, versos 26, desculpa, 1, 26, bota na tela para mim. Se você prestar atenção que vai ser ministrado hoje, você vai sair aqui enriquecido das coisas de Deus, amém? Não adianta, amado, conhecer, saber e não ser. Conheça a Bíblia, conheça o versículo. Já ouvi essa pregação, já ouvi essa mensagem, se nada muda em você, ou se nada te encorajou a ser e aprender com ele. Diz assim a palavra. Então, disse Deus, façamos os seres humanos a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Bote no Ferreira de Almeida para mim, faz favor. Façamos o homem imagem e semelhança. Por que Deus está dizendo façamos o homem? Deus criou o ser humano. E se você ler a história, você vai ver Deus descendo na terra de um barro, formando um homem e colocando o sopro divino nele. E o ser humano é feito de dois elementares: o humano, que é o terreno, e o espiritual, que é Deus. E por que ela é feita de duas coisas, amado? E se você observar e estudar, você vai ver que a gente nasce na terra, cresce na terra, se multiplica na terra, morre na terra, e do pó vem, do pó volta. E a parte de Deus espiritual? E a parte que Deus soprou dentro da narina do ser humano, a vida? Querido, o ser humano, e isso eu gosto de falar muito quando eu vou em ato fúnebre, fazer ato fúnebre. O ser humano, muitas vezes, e o que mais me deixa preocupado é o cristão dentro da igreja sem paz, sem alegria de servir, sem alegria. Porque quando eu tenho paz, pastor, não é que você não vai ficar triste, não é que você não vai ficar preocupado, ansioso, nervoso, você é ser humano. Eu estou dizendo que isso não vai perpetuar na sua vida. Porque você tem o príncipe da paz do seu lado. Você está servindo a ele, você abriu o coração para ele. Ele está em você. Por isso que muitos seres humanos, amado, você passa de manhã, está tocando, você ouve uma casa lá, um som altão, entra na minha casa, Jesus é maravilhoso, de tarde está um pagodão, que cachaça, e você assim, meu Deus, esse pessoal é crente ou é descrente? Não, irmão. Porque essas pessoas, elas sabem, quando ela ouve um louvor, ela sente algo diferente, ela não sabe discernir o que está sentindo. Uma paz, muitos deles a lágrima cai, é tocado no íntimo. Por que é tocado no íntimo? Porque quando você canta o louvor, Deus habita no louvor e Deus toca nas vidas que estão ouvindo. Quando a pessoa abre o coração para ouvir, você vê as lágrimas caindo, diz, poxa, Deus é bom, daqui a pouco começa a beber, se drogar, começa a fazer besteira e começa a ir para o outro lado. E porque essa mesma pessoa, pastor, porque se ela não entender, o lugar mais seguro da face da terra, ela está e ele está, é no centro da vontade de Deus. Quando você está conectado com ele, tem vida com ele, quando você teme a ele, obedece a ele, faz a vontade dele. E por que Deus manda você ser um ser espiritual e não carnal? Pastor, eu entro na igreja, não quero me envolver muito, que o pessoal é problemático, isso não. É porque você é senhor da sua vida. Quando Jesus for senhor da sua vida, você se submete a ele.
Problema você vai ver em qualquer lugar, no seu trabalho, na rua onde você mora, na vizinhança onde você vive. Problema você, como ser humano, você vai entrar se entrar dentro do ônibus, pisar no pé de uma pessoa, você vai saber o que é ser humano. Você vai ter problema em qualquer situação. Mas uma coisa você tem que entender, que você tem que fazer a diferença por conhecer a Ele. Quando nós entendemos isso, Jó um dia se pegou assim, Jó 42:5. Vamos lá? Jó capítulo 42, verso 5. Como ouvi dos meus ouvidos, como ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Bote para mim, veio para mim essa tradução, fica até melhor para o pessoal entender. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê. Quem falou isso foi o Jó. Por que ele falou isso? Porque ele ouvia falar de Deus. Era um homem que obedecia a palavra, nunca teve uma experiência real e sobrenatural com Deus. E ele diz: agora conheço o Senhor e tenho a experiência. Porque Deus é Espírito, você não vai vê-lo. E se você vê Ele, você morre. Por isso que quando o irmão Paulo diz assim: subi até o terceiro céu, vi coisas inefáveis. Coisas inefáveis que não pode ver, irmão. Se vê, morre. E ele não podia nem falar. Já pensou Deus dizendo a Paulo: se você falar, você morre? Paulo, aonde? Não conto a ninguém o que eu vi. Mas uma coisa ele deixou para mim e para você: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração de ninguém o que está preparado para mim e para você. Para aqueles que perseverarem até o fim, para aqueles que não abrirem mão da sua fé, para aqueles que submetem a palavra do Senhor e ouvem ao Senhor e obedecem. Querido, perto está o Senhor do que daqueles que são fiéis. E longe está Deus dos que são infiéis. Por que Deus está perto, pastor? Porque, mas na realidade, amado, se você já chega a Cristo e quer ser o que você quer e não ser o que Ele te chamou para ser. Vou dar um exemplo a você. Deus chamou Jeremias, você vai ser profeta. E ele não queria ser profeta. Deus chamou nosso irmão Moisés. Moisés disse: eu não quero ser líder, eu não vou conversar com o faraó não, porque eu sou gago. Todo mundo que Deus chamou, Gideão, você é valente, valoroso, querido, porque é difícil crer no que Deus fala e crer nas coisas espirituais? Porque Deus fala de futuro, Deus não fala de presente. Quando Deus olha para Jeremias, que era uma criança: você será um profeta. E ele: sou uma criança, não, eu te escolhi desde o ventre de sua mãe. Não se preocupe não, para que você for chamado, escolhido, você vai ser usado. E as pessoas começam a questionar: mas pastor, Deus, quando disseram a mim, você vai ser pastor? Digo: o sangue é de Jesus na minha vida, meu pai. O pessoal acha que não me conhece não. Eu acho que o pessoal está falando isso para agradar. Quer ver uma coisa? O dia que eu fui visitar Fred, quando eu fui entrar na casa de Fred, eu entrava pela uma porta e ele saía pela outra. E se eu entrasse pela primeira, eu ia ver que ele saía pela outra. O que eu fiz? Entrei pela outra, ele saiu pela outra. Eu digo: rapaz, que cara é esse? Eu entrava pela uma porta e saía por outra para não se bater comigo. E eu disse a ele assim: ó, Fred, você será o segundo pastor lá na igreja no comando. E dentro dele, depois ele falou comigo: rapaz, eu acho que o pastor perdeu a visão espiritual que Deus deu a ele. Por quê? Se ele soubesse a vida que eu estou levando, ele dizia assim: se aparte minha alma da sua, que eu não quero conta com você. Por que não crer? Porque Deus vê o futuro. E quando Deus fala, Deus está vendo você fazendo o que ele foi chamado e escolhido por ele. E você não entende assim. Você olha assim e diz assim: como é que pode Deus falar das coisas que... Rapaz, é difícil crer. É por isso que quando domingo eu preguei aqui, dizendo que Deus aparece com os anjos na tenda de Abraão e diz: olha, daqui a um ano mais ou menos, sua mulher estará com um filho. Sara está ouvindo atrás da tenda, dá risada e diz assim, em outras palavras, vou conjecturar para você entender: Abraão está com 100 anos, já está velhinho, não faz mais nada, só vê e dorme, buf, come e dorme, come, buf. Eu não ovulo mais, não faço mais os costumes da mulher, já passaram. Como é que vai ter filho?
Porque é difícil você crer no que Deus está vendo no futuro. É difícil você acreditar no que Deus fala. Por que isso, pastor? Porque Deus não olha com seus olhos. Você veio aqui agora, irmão. Você quer as coisas para ontem. Por isso que muitos cristãos não... Meu Deus, Deus está demorando. Deus, que mais, meu Deus, estou pedindo... Deus está dizendo... Tudo Deus sabe dar a mim e a você na hora certa. E quando Deus fala com você, Ele está vendo o futuro. Ele já estava vendo Isaac, estava vendo a descendência. A ponto que Abraão, o pai da fé, e Sara, a escolhida para ser esposa dele, disse, vamos pegar Agar e daí, rapaz. Rapaz, Abraão procurou um método para ajudar Deus. Como, pastor? Uma promessa de um futuro. E o que estava, a promessa a quem foi feita não estava vendo expectativa nenhuma. E não acreditava. Ele pega o servo dele, que foi encontrado à beira do caminho morrendo, salvou, e agora botou como administrador da sua casa, Eliezer. Eu acho que o nome dele era Eliezer. Disse assim, ó, Deus, será que é Eliezer? Eu vou morrer. Eliezer vai ser meu sucessor? E Deus aparece para ele, não é ele. Eu disse a você que é das suas entranhas, é um descendente seu. Quando passa um tempo, ele vem com H, deita com H, Sara, toma H aqui, porque daqui a pouco você não dá nem tchum, nem tchan, e aí, meu irmão, não vai ter descendência nenhuma. E você, querido, e ela pega e dá H. Por que quando Deus fala, é difícil de você crer no que Deus fala? Porque você está vendo o óbvio. O óbvio é muito prático de ouvir e entender quando você está vendo, discernindo, compreendendo. Eu quero ver quando você não entende, nem discerne o que está acontecendo com você. Se você continua crendo. Olha o exemplo de Jó. Jó não conhecia só de ouvir falar, mas cria no que está escrito. Por ele crer no que está escrito, ele perseverava e era fiel, íntegro, verdadeiro e temia a Deus. Muitos hoje vê tanta coisa a Deus fazer e mesmo assim duvida. Vê Deus falar e manifestar. Rapaz, eu fui num culto e Deus falou comigo. O que mudou em você que se Deus falou com você? O que aconteceu dentro de você continua mesmo impressionada. Mudou e nada vai acontecer. É por isso que muita gente não entende que é passar 40 dias, passa 40 anos rodando em um deserto. Porque com Deus não brinca com a sua fé e não brinca de falar nada a ninguém que Ele não vai fazer. Mas muitas vezes nós pensamos, eu acho assim, eu penso assim. E é por isso que muita gente se dá mal. Colossenses 1:9, vamos lá. Por esta razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês, pedindo que sejam cheios. Preste bem atenção, olha que Paulo, um homem com a vida espiritual ativa, um homem que tinha os olhos espirituais abertos para entender as coisas espirituais e discerni-las, escreve na sua carta, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejam cheios do conhecimento da vontade, e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Deixa na tela para mim. Por que Paulo está pedindo que todos sejam cheios de conhecimento da vontade de Deus? Tenho que conhecimento da vontade de Deus. Eu conheço a vontade de Deus e vou praticá-la, e vou vivê-la, vou obedecê-la. E em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Por que em toda a sabedoria e inteligência espiritual? Você já faz parte disso, porque foi soprado sobre você o fôlego divino. E você tem a essência de Deus espiritual. É por isso que quando muitos não entendem, quando sente algo dentro do seu corpo, meu Deus, um pula, outro grita, outro berra, outro dá glória a Deus, outro dá aleluia, outro, meu Deus, que é isso? Eu não estou sentindo agora o fogo subindo aqui, não sei o que é. E um aí começa a pular, outro começa a entrar no mistério, outro começa a rodar a mão, que rapaz. Aí cada um reage de uma maneira diferente. Com as suas emoções. É a mesma coisa. Como o senhor compara isso, pastor? Se você pegar e olhar várias cenas de pessoas sendo assaltadas, uma assaltada, uma cai e desmaia, uma sendo assaltada, para e fica assim,
E o cara leva tudo e depois ela volta normal e sai andando. Outro sai correndo, gritando, meu Deus, é ladrão! E o ladrão, vou lhe matar, sai correndo. São reações, mas a mesma coisa está acontecendo com ela, sendo assaltada. Se você observar, são reações diferentes. A mesma coisa é quando a unção de Deus vem sobre a vida das pessoas. As pessoas não sabem como lidar e grita, outro faz, meu Deus, sapato de fogo. Teve até a missionária quarta-feira aqui, que não viu, perdeu. Sapatinho de fogo, canela de aço. Amém. E o que acontece isso, pastor? Cada um reage de uma maneira diferente, irmão. E você, muitas vezes, porque você é sapatinho, você é o pastor, o pastor não quer não vai decidir. Não, eu não quero que você fique dizendo que está cheio de Deus, porque você está dando um sapatinho, porque você dá glória a Deus, está com mais poder do que todo mundo, porque você faz assim, e você está achando o poder lhe pegou, não. O poder vem sem precisar nada. A unção está aí, Deus te deu, você vai usar. Amém? Amém. Mas Deus quer que você tenha esse conhecimento. Porque se você não souber a vontade do seu Deus, e a Bíblia diz assim, aquele que conhece a vontade e não faz, é digno de muito açoite. E aí perguntam de novo, vem cá, e quem conhece, e quem não conhece, vai ser isento de problemas? Não. Vai tomar menos açoite, vai tomar açoite também. Então não tem jeito. Aqueles que querem conhecer, aqueles que não querem, aqueles que conhecem e não praticam, aqueles que não querem nem saber, fazer igual meu chefe, o dono da joalheria. Luiz, eu corri ali. Eu disse, correu não, irmão. Correu de quê? Não, tinha uma mulher pregando, velho. Uma mulher pregando, você corre? Não, rapaz. É batatal. Se eu passar, me chamam. Parece que é um visgo, Luiz. Eu estou andando aqui. Daqui a pouco está a mulher no meio da rua, falando lá, pregando. Daqui a pouco, você vem cá. Eu aí, meu irmão. Sabe o que ele me disse? Luiz, se ela falar comigo, ele já foi crente, daquele de dobrar o joelho e ficar com as marcas no pé. Se ela me falar o que Deus está dizendo, eu sou consciente, eu vou pagar preço. Mas se eu não ficar sabendo, eu estou isento. Eu digo, você está enganado. E ele corria, irmão. Ele, rapaz, a mulher fez, você, eu não esperei nem olhar, não olhei nem para trás, pastor. Luiz, por conhecer a Bíblia, não, pastor, Deus não falou comigo, eu estou isento. E é muita gente assim. E quantas pessoas dentro da igreja ouvindo a mensagem da cruz, ouvindo a palavra e nada muda nelas. Se é soberba, continua soberba, orgulhosa, rebelde, irmão, todo tipo. E aí pensa, se Jesus voltar eu vou para o céu. Que céu? Irmão, a onça também tem céu de boca. Tem um céu na boca da onça. Cuidado, quando você está pensando que é céu da glória de Deus. Querido, lá no céu, o que você acha, o que você pensa, o que eu acho, o que eu penso, o que eu aceito, concordo, esqueça, é a lei dele, é o estatuto dele, só entra lá quem fez conforme ele. Por isso que naquele grande dia as pessoas perguntarão, Senhor, expulsei demônio, curei enfermo, apartai de mim que não vos conheço. E por que Deus não conhece essas pessoas? Porque ele não está atrás de pessoas que falem, irmão. Ele está atrás de pessoas que façam o que ele mandou fazer. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas todo aquele que fez a vontade dele. Por isso que o pregador diz, nem fez conforme a sua vontade. Não, volta o índice. Mudou, né? Colossenses, volta lá. (1:9) Cheio de conhecimento da vontade de Deus. Por que essa vontade de Deus na sua vida tem que ser real? Tem que passar por cima de pai, mãe, irmão, pessoas. Porque tem gente que não vive e não quer que você viva. Tem gente que não submete a palavra e a ninguém e não quer que você submeta, que você ficar rebelde e vai para o inferno junto com ela. Porque todo aquele que não obedece, irmão, e conhecendo a palavra não obedece, vai para o inferno. Não adianta você estar no banco da igreja não, irmão. Eu não quero aqui te enganar e ser hipócrita.
Eu quero que você aprenda com a palavra e viva, e assim você entenderá a vontade boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Essa é a diferença. Porque tem muita gente que não está preocupada se você vai para o céu, não, irmão. Isso aí. Mas, por pregar a verdade, eu podia estar aqui nessa igreja aqui, e toda quinzena, todo mês, fazer uma campanha espiritual de milagre e libertação. Isso aqui estaria entupido assim, ó. De gente que só veio ser curada, liberta, e nada compromisso com Deus, nem vida com Deus não tem. Que adianta? Até as igrejas que não pregavam sobre salvação, sobre alma, está pregando na televisão direto, irmão. Sua alma é importante para Deus. Tem pessoas morrendo e a vida sendo tragada pelo inferno. E quando você conhece a vontade dele, e busca em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Por que inteligência espiritual? Porque quando você conhece a vontade dele e aprende com ele, você tem que discernir as coisas que estão à sua volta, para que ninguém vos engane, para que ninguém fale o que não é Bíblia, e te engane e leve debaixo de um engano. Se você observar a Bíblia, toda vez que Paulo pregava, tinha pessoas se levantando contra a pregação de Paulo. Toda vez que Pedro ia pregar, pessoas se levantando. Hoje não é diferente. Outro dia uma irmã chegou aqui e fez assim para mim: pastor, eu chamei a irmã, veja o que é você discernir as coisas espirituais e veja pessoas demoniadas dentro da igreja. Eu quero que você entenda uma coisa: não se engane com pessoas demoniadas dentro da igreja. Tem cara de piedade, parece ser crente, mas não tem vida com Deus. Fala o que quer, da maneira que quer, do jeito que quer, sem temor, sem nenhum, achando que não tem, se eu falar, problema e acabou. Ei, será julgada em tudo que fala. E eu cheguei para a irmã e disse: ó, você vai sair desse setor da igreja e você vai cuidar da sua família. Porque tem coisa que Deus me mostra eu orando, e eu não falo o que eu vi para não gerar terror ao coração da pessoa. Eu cheguei para a pessoa e disse assim: ó, você tem que cuidar da sua casa, eu estou orando para o seu filho, interceda por eles, porque o diabo quer fazer algo ruim. Mas eu não disse o que eu vi. A irmã ficou triste, foi conversar com uma pessoa. A pessoa chegou e disse: não é nada disso. O pastor lhe tirou porque isso e isso, só quer não sei o que. Irmão, eu não queria saber quem é. Eu disse: quem é esse demônio? Irmã, que demônio é esse? Aí, Deus que é Deus, porque quando aprenda uma coisa, a Bíblia diz assim: os apóstolos de Cristo, seguidores de Cristo, Deus confirmava a palavra que saía da boca dos apóstolos, com poder e graça. O que aconteceu? Passamos uns dias, encontro com a irmã aqui na igreja. Deus me deu um sonho, chamei ela e disse assim: ó, eu vi um dos seus filhos morrendo. E ela disse: pastor, eu sonhei num caixão. Meu outro filho também falou isso, que viu morto, não sei o quê. Eu disse: Deus está confirmando que saiu a palavra da boca do pastor. Agora, a pessoa que falou isso para você, imagine o que o diabo estava querendo. Que a pessoa destruísse. Estava olhando de uma maneira que o pastor estava com algum problema. Demônio, irmão, demônio, pessoas possessas dentro da igreja. Pastor, você procura saber quem é? Não quero nem saber, nem pergunte ela. Ela está aí. Pergunte ela, que não quer nem saber quem foi. Diga: é demônio, irmão. Porque a palavra que é dada, saída, que sai com poder e graça e testificação. E se não houver testificação, não é Deus. Amém? Amém. E por isso que Deus quer que nós venhamos abrir os olhos, irmãos. E quer abrir os olhos da sua igreja. Você tem que buscar as coisas espirituais. Bota lá o 10 para mim, faz favor. Ó, a palavra aqui, ó. Deixa aí, volta aí. Esse da internet. Ah, é Fred que está ali. Tá. Volta lá, Fredão. Presta atenção, o que eu acabei de falar. E tendo eles partido, pregaram por toda parte, cooperando ele e o Senhor com eles, confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Porque palavra é só palavra com poder Deus está fazendo. Amém? Só palavra é palavra. Qualquer um fala: eu quero ver palavra e poder. Aí
as coisas de Deus. Amém? É como uma coisa assim, ó, em cima do monte. Quantas vezes nós estamos orando, irmão, em cima do monte, e Deus, a gente ora pela pessoa. Essa madrugada a gente orou e, graças a Deus, dia 23 nós estávamos em cima do monte, e nós estávamos orando pela mãe de Jaqueline. O pessoal querendo cortar o pé dela, cortar o pé, que não sei o que, não sei o que. Nós fomos orar. E quando acabamos de orar, eu sei que toda vez que está em qualquer lugar orando, tem a palavra e tem o poder. E eu disse, olha, vamos agora, dia 23, véspera de São João, a gente vai orar por uma... Eu subi principalmente por uma pessoa, porque se fosse por queimar os pedidos, orar pelos pedidos, eu vinha qualquer dia, antes da campanha. Mas esse fato Deus me trouxe aqui hoje. Nós oramos e Deus falou assim, usou Lucas e Beto. Eu vi dois anjos, sempre os dois anjos. Com o pai de Mateus foi a mesma coisa. O pai de Mateus fez uma cirurgia. Preste bem atenção acerca disso. E por que tem a palavra e o poder? Eu podia falar de palavra e poder aqui, como um bocadinho está sentado aí que viu o poder. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Você tem que pedir a Deus para abrir os seus olhos espirituais. Se eu botasse o nome nessa mensagem, peça a Deus para abrir os seus olhos espirituais. Amém? Porque se você estiver com os olhos fechados, as pessoas vão falar, vão dizer, vão achar o que pensa, o que fala, e sem fundamento e sem vida com Deus. Deus não quer te enganar, Deus não quer que você fique dentro de uma igreja, morrendo, sofrendo. Eu vou para o céu. Não, o melhor dessa terra é para você. Se quiseres ouvir, diz a Deus, comerá do melhor dessa terra. Se você não está comendo, é porque você não está dando ouvido a Ele, não está obedecendo a Ele. Você está obedecendo a todo mundo, a sua vontade, o seu querer, as pessoas estão à sua volta, mas menos a Deus. O problema não está em Deus, na sua palavra. A palavra se cumpre todos os dias, na vida de quem crê. E o pai de Mateus, com câncer, foi fazer a cirurgia, botaram no lugar errado, vê número 1, número 2, ir para as bolsas, foi para o estômago, encheu um delgado, grosso e reto, encheu de fezes. Encheu de fezes e chamaram a família. Ó, te vai abrir de novo, já operou, mas não sabe se vai viver não. A gente subiu no monte. Irmão, interessante desse monte, quando a gente acabou de orar, quase todos que estavam lá viram os dois anjos, de branco, jogaram geleca assim, e disse assim, um olhou para o outro e fez assim, ó, já fizemos. Em outras palavras, operou o pai de Mateus. E foi um clamor pelo pai de Mateus em cima daquele monte, e eu gritava assim, seu Carlos não, Senhor, seu Carlos não, Deus, ele não. E todo mundo, eu parava, um entrava orando. Quando chegou lá, o médico não fez exame para fazer a cirurgia, disse, não tem nada no estômago dele, está tudo limpo. Operaram ele aqui, que cirurgia foi essa? E pasme, uma parte da família lá era tudo do Tatacundum, Tatacorogodum, chegaram na porta da igreja. Eu acho que queria fazer a igreja já de velório, sabe aquele negócio, botar um caixão? É como chegou todo mundo na porta da igreja, que eu abri, que estou vendo um bocado de gente lá. Deus aí me revelou. Vieram para o enterro de... meu irmão. E Deus assim, a entidade falou isso. Ó, a entidade que falou isso, mas não vai ter enterro nenhum, não vai ter funeral, vai voltar todo mundo. E pode mandar voltar quem está vindo. Aí é que está lá dentro, pastor, essa entidade lá é grande e quando fala acontece. Mas não vai acontecer não. Voltaram todo mundo. E outra, a palavra que ele recebe hoje aqui é essa, de câncer ele não morre. Ele pode morrer de qualquer outra coisa, que ele não é eterno, nem eu sou eterno, eu vou morrer também. Mas de câncer ele não morre. Ele morreu de Covid, mas de câncer não morreu. Porque a palavra... Você acha que a gente vai subir no monte e vai orar de madrugada, Deus não vai responder, irmão? Quando você está vivendo o evangelho, quando você está obedecendo a palavra? E por que eu levo todos esses nossos irmãos aqui? Para ser testemunho do que Deus fala e faz no nosso meio. Aí você assim, não pastor, o senhor se acha, não me acha não, irmão, eu falo o que eu faço. Faça você e fale do que você faz. Quando você subir aqui, faça. Eu fui no tal hospital, eu orei por uma pessoa, fale você. Agora, você não vai, ainda quer calar quem faz?
Isso não é evangelho não, irmão. Isso é que é você não tem dar fruto, e não, quem dá fruto vai dizer. Se você pegar as cartas de Paulo, o que ele fazia, irmão? Ele pregava, ele falava que ele ia, entrou, aconteceu isso, me perseguiram. Ele falava dele, do que ele viveu a vida com Deus. Mas quem não tem vida, irmão? O que acontece com as pessoas que não têm vida e não obedecem, não faz nada para Deus? Acha que ninguém pode fazer mais do que eu, porque senão a pessoa, para que vai brilhar mais do que eu? Vai ser não, eu não vou deixar a pessoa brilhar. E digo uma coisa para você. No ministério aqui da pastora Luiz e pastora Silvana, que Deus deu a gente, quem quiser dar fruto vai frutificar. Quem não quer, irmão, não vai frutificar. Quem está pensando que vai, um dia quer, um dia não quer, um dia eu quero, eu vou, eu queria Jesus, outro dia não quero, não vou, não quero. Daqui a pouco está lá, a volta, eu quero. Eu digo, quem não quer agora sou eu, irmão. Você vai ficar vai estar outro no seu lugar. E o pastor está com problema, não estou com problema com ninguém, irmão. Estou com problema com criancice dentro da igreja. Ou você quer ser espiritual, quer ser... Por isso que Paulo... Eram para ser doutores da lei, estavam feito um menino dando leite. Porque tem que saber como é que fala, da maneira que fala. Toma um leitinho, toma um gugu. Evangelho não é isso não, irmão. Evangelho. Por isso que Paulo, quando diz assim, eu pago o preço, eu tenho um depósito diante do meu Deus pelo que eu faço coisas que eu não queria. E o maior espinho da carne de Paulo, eu creio que era não ser Saulo. Porque quando ele olhava dentro das igrejas, falsos irmãos, perseguido por pessoas que muitas vezes falavam fé, Paulo queria virar Saulo, irmão, vou matar esse miserável. Aí não, Jesus, não, toma um espinho na carne dele, você não vai voltar a ser Saulo. Hoje você é Paulo, hoje você vai ser perseguido pelo meu evangelho. E esse que é o diferencial. E quando você quer e obedece, você come do melhor dessa terra. Não adianta ter dinheiro e não ter saúde. Não adianta ter dinheiro, ter saúde e não ter paz. Se você observar, tudo está envolto à sua vida. Vida terrena e vida espiritual. Peça para Deus abrir os seus olhos espirituais. Porque muitas vezes você está cega no seu conceito. Eu quero assim, se não for assim eu não quero. Jesus vai voltar, irmão. Você sabe que o povo de Israel passou por isso? No deserto? Era para ter 40 dias em um deserto, passaram 40 anos, porque não cedia à vontade de Deus. Ainda queriam matar Moisés. Aí que é interessante, olha. Todo líder o pessoal quer matar. Ainda bem que aqui na igreja é diferente, né, irmão? Só foi naquele tempo. Tem misericórdia do pastor. Queriam matar Neemias, queriam matar. Irmão, todo mundo tem que matar. Levanta o apóstolo Paulo, quem quer que seja, tem que sofrer. Porque sabe o quê? Vai de encontro ao que eu acho, o que eu penso. Querido, quando você tem a Bíblia, você segue aqui, ó. Não segue a ninguém. Se eu falar alguma coisa estiver fora aqui, você estiver baseado na Bíblia, traz a sua Bíblia. Irmão, que eu gosto de Bíblia. Vai falar de Deus, falar de Jesus? Pegue sua Bíblia. Quem a gente vai navegar, eu vou lhe explicar a você. Pastor, por que o senhor falou isso? Se você quiser saber, eu vou lhe explicar. Mas se você quiser censurar, eu não posso fazer nada, irmão. Porque se o pastor está aqui pregando sobre viva, não minta, o pastor está dando direto para fulano que mente. Não, é para todo mundo que mente, está mentindo, mentiria grande, pequena. Querido, a pregação é para todos. Mas nem todos vão dar ouvido e vão obedecer. Nem todos vão querer mudar o que fazem de errado. Por isso que não cresce espiritualmente. Por isso que não tem vida espiritual. Conhecer e saber não é ser. Aprenda isso. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Aqui fala a história, amado, do profeta Eliseu. A cidade de Samaria está cercada. Os assírios tomaram a cidade e vão invadir e matar todo mundo. O discípulo dele sai e olha, meu senhor, estamos perdidos. Vai morrer todo mundo. Que Deus abençoe todos que trazem água de coco para o pastor. Se você não entrar, eu vou lhe empurrar lá dentro. Ai, entrar. É de Deus, irmão.
Eu estava em Camaçari, o pastor botava água de coco todo dia para mim. Eu digo, meu Deus. O pastor me pegou pela barriga. Todo dia que chegava lá tinha um banquete para mim. E por o pessoal que ia comigo, viu? Ah, empina, não sei o que, se empina a fazenda aqui em fulano. Eu digo, manda. Vamos lá. E está ele lá dizendo, meu Deus, tão perdido. E Eliseu disse, rapaz, fique em paz. Mas é que estão conosco daqueles que vêm contra nós. O menino sai de novo, olha para todo lado, vê quantos assírios tinha, olhou os soldados que tinha Israel lá de prontidão. Meu senhor está equivocado. Para que ele entendesse o que o profeta estava falando. E orou ele, Eliseu, e disse, Senhor, peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Porque por mais que você não creia, a Bíblia diz assim, ó, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus e o protegem, e o guardam. Por que isso, pastor? É a palavra que Deus diz. Mas para que Deus esteja ao seu redor com os seus anjos, você tem que temer a Ele. O que é temer a Deus, pastor? Se a palavra está dizendo para não fazer isso, não vou fazer. A palavra está dizendo para eu ser fiel, não vou ser infiel. Se a palavra está mandando negar a mim mesmo, eu tenho que negar a minha carne, querida, a minha vontade, o que eu acho, o que eu penso. O meu eu tem que estar na cruz do Calvário. Ah, os anjos não acampam? Querido, Deus deixa eu passar por muitas situações para que eu creia que a palavra dele é real. Eu estava no congresso, tinha 5 pregadores de cada país. Foi eu e alguns irmãos aqui, os líderes. Estavam lá em pregação em inglês, espanhol, francês, e por aí. Cada de pessoa lá falando um cada de idioma, e os tradutores lá só viemos embora. Aí quando viemos, vamos orar. Um negócio ruim para orar, os irmãos, tudo. Pastor, não sei o que, vamos orar. Vamos, bote o cinto. Para que cinto? Não sei o que, eu tenho fé. Bote o cinto. Quase a pastora sacode os irmãos, botar o cinto de segurança. Porque os irmãos estão cheios de fé. Quando não quer fazer uma coisa, está cheio de fé. Já viu? É assim, ó. Quando não quer fazer, eu creio. Quando quer fazer, só é chegar e colocar. Eles que não botassem, não, acho que Deus usou tremendamente a pastora. Bote o cinto. Não, aqui no seu quero bote o cinto. O pessoal que estava no fundo, bote o cinto, como botaram. O carro veio, estourou o pneu, o carro voou, bateu na lateral do manifio, voou. Irmão, quando voou, que virou, que eu me vi de cabeça para baixo, isso eu digo a você, em fração de segundo, eu dei um grito por Jesus. Se Jesus estivesse fazendo qualquer coisa, ele ia olhar para mim lá do céu. Não! Irmão, daqui a pouco o carro desvirou. Contando a você, não dá para acreditar. Você sabe que a minha ficha, sabe quando minha ficha caiu? Quando o pessoal veio da concessionária lá fazer o boletim, anotar o que aconteceu e tal. E o cara vem e fala assim, vem cá, pai. Me explica uma coisa, eu digo o quê? Como é que esse carro entrou aqui, passou pelo paredão, passou pelos 2 negócios de concreto, entrou nesse lugar aqui estreito, porque o carro desgovernado não tem condições de entrar assim. E virou e parou na beira do rio. Eu digo, Eu disse, rapaz, eu não tinha observado não. Eu olhei para o poste dessa... Não. Os paredão de concreto, irmão, daqui para cá. E eu digo, rapaz, é o que Deus fez o carro entrar aqui, irmão. Desceu do carro, tirei minha mala, que eu estava vindo para a igreja aqui pregar. Aí o pessoal fez, tá indo para onde? Para a igreja que eu vou pregar agora. Rapaz, depois de um susto desse, estou vivo, continua. Eu aprendi uma coisa, amado. Se Paulo saiu de uma cadeia, Pedro era preso, tomava uma porrada, dizia assim, se você falar de Jesus vai apanhar, pode me bater, mas vou continuar pregando. Só porque fui lá, o apóstolo parou o carro, meu irmão, um apóstolo viu o carro lá na beira do rio, desceu correndo, que não podia nem correr, o apóstolo chegou lá, quando chegou, veio, Luiz, eu digo, estou aqui. Meu apóstolo tomou um susto, coitado. Rapaz, eu pensei que estava todo mundo morto. Rapaz, você é doido, que rapaz não, velho.
Rapaz, digo, glória a Deus. Estou indo para a igreja agora, pastor. Vamos lá. Sim. Quem estava nesse dia comigo lá? Levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que o senhor manda muitas vezes levantar a mão? Se eu falar uma coisa aqui e não tiver testemunha, é só eu, irmão. Como é que você vai saber que é verdade? Me diga aí. Mas como tinha pessoas dentro do carro que está aí, como tinha pessoas que estavam no lugar que pararam o carro lá, não tem como negar o fato. Amém? A mão de Deus. Glória a Deus. E tudo isso está na Bíblia. Por que Deus tem que abrir nossos olhos, pastor? Porque tem coisa que você vai tratar que é física e espiritual. E muitas vezes tem coisa que é espiritual, você vai tratar como físico. E você vai errar. Por quê? Por não conhecer, não pedir a Deus para abrir seus olhos. O discernimento espiritual, amado, tem muita gente dizendo que eu sou de Deus, sou homem de Deus, sou mulher de Deus. Os seus frutos dizem quem você é. Não é você que diz quem você é. Bem-aventurado a quem é louvado, não a quem a si mesmo se louva. Por que isso, pastor? Porque as pessoas falam de você, não é você que fala de você. Não precisa ser dizer que você fez, mas que Deus fez através de você. Amém? E por que isso, pastor? Vamos lá para Lucas capítulo 13, versículo 15 a 16. Vamos lá. Aí o irmão fez, pastor, eu também quero água de coco. Eu digo, você tem quantos anos? Eu já tenho 30 anos pregando. Recebi água de coco agora. Você quer chegar agora a beber água de coco, irmão? Vai para lá, irmão. Passe também. Vá, entre na fila. Mas, rapaz, é muito fácil querer o que os outros têm. Irmão, não quer fazer nada, quer chegar. Quer de paraquedas, pastor? Não, meu filho, aqui não. E tem que ser com o pastor Luiz mesmo. E tem que falar o pastor Luiz, não deixa passar nada, irmão. Antigamente eu deixava, hoje não deixa passar mais nada. Vamos lá. Lucas 13, 15. Amém? Jesus cura no sábado. E os hipócritas, fariseus e escribas censuraram o mestre. Respondendo Jesus, porém, o Senhor, ele disse, hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento, e não leva a beber? 16. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, o qual 18 anos Satanás tinha presa. 18 anos a mulher andando assim, ó. Filha de Abraão, entrava no culto, ouvia o louvor, a adoração, via as ministrações, os pergaminhos, mas ela achava que foi porque eu tomei um escorrego. Eu estava conversando, ensinando algumas pessoas sobre coisas espirituais. O diabo te dá algo lógico para que você aceite de uma maneira natural. Porque quando você aceita de maneira natural, você vai sofrer, aquele mal não tem remédio que dê jeito naquele problema. Porque é espiritual e você não vai resolver com remédio. E por que isso, pastor? Deixa eu explicar a você melhor. 18 anos. Muitas vezes, porque é algo lógico. Vou dar um exemplo a você. Conheci uma pessoa que foi na casa dela pregar, ela falando para mim de um sonho que ela teve, assim que o sonho que ela teve exatamente aconteceu com ela e a irmã dela. E ela disse, por que Deus permitiu que acontecesse isso, pastor? Eu disse, Deus me mostrou para você orar e quebrar. Isso eu ensino lá na igreja. Ah, lá na minha igreja não ensina isso não. Eu digo, tem que ensinar. Ela disse, eu andava com minha irmã chegava tem uns 5 anos, 6 anos que eu não vejo minha irmã. Ela encontrou comigo, foi para minha casa. A gente saiu para o shopping, pastor, passear. Tomar sorvete da McDonald's. Eu digo, foi. Tinha um buraco lá da Embasa, que tiraram a tampa. Eu vi o buraco, ela também viu. Eu passei por cima do buraco. Ela veio também passar por cima. Pastor, mas num sonho. Dentro do buraco saiu uma mão negra,
puxava o pé dela e empurrava para dentro do buraco. Pastor, ela caía no buraco. Caía dentro do buraco. Aí eu pegava, dava massagem, levava no médico. Daqui a pouco a perna dela começava a encurtar. E eu no sonho me via de cadeira de roda. Assim mesmo aconteceu. Eu disse a ela: vou lhe explicar sobre esse assunto. O diabo, para te dar algo lógico, para você dizer foi o buraco, foi porque eu caí e meti o pé dentro do buraco que minha perna está encurtando. A ação do diabo, para que você não ore, para que você não vá buscar a Deus, nem orar a Deus, nem querer uma unção diferente. Por que isso, pastor? Porque ela é tratada de uma maneira natural. Está encurtando, aconteceu isso, o médico vai dizer: não, minha filha, é o buraco mesmo. O buraco, vai dizer o quê? O buraco, o buraco. E não era o buraco. A mesma coisa essa mulher que acabamos de falar. Se você pegar a sua Bíblia e estudar, e abrir e ler o texto todo, a passagem dessa mulher, você vai ver que essa mulher andava encurvada e pensava que era um problema. Eu escorreguei eu lavando o banheiro, escorreguei, bati as costas. Estou com problema de coluna até hoje. Se você não pede a Deus para te curar, você vai ficar com a coluna empenada do mesmo jeito, irmão. Não se engane, não. Pense que Deus vai fazer o que quer. E nessa campanha eu vou ensinar algo a você. Você tem que querer o que Deus tem para a sua vida. De ruim, de mal, não queira não, irmão. Queira ser livre dos problemas. Mas, se você acha que suporta, continua. Eu não aguento nada, não aguento nem um beliscão, irmão. Deu um beliscão, eu estou gritando: meu Deus! A formiga me mordeu, saia! O ratinho entrou lá em casa, volte! Pastor, você é espiritual demais. Fica aí, quando você tiver um sonho, que nesse sonho tiver lá um rato, pode saber que rato é ladrão, irmão. E o diabo se manifesta no sonho, apresenta de várias, é multiforme ele, viu? Pode parecer metade homem, pode ser como um animal, como um cachorro, como um serpente. Mas isso é outra pregação sobre outro assunto. Por que discernir, pastor? Porque senão, se você não tiver discernimento, tiver os olhos abertos, as pessoas se enganam. E os crentes. Irmão, tem gente que vem contar uma história a mim, e eu estou dizendo: rapaz, não, pastor, que isso, que aquilo, eu digo. E Deus está dizendo: nada disso, é isso, por isso, isso. Eu digo: meu Deus. Pastor, você é comigo? Eu digo: seu mentiroso. Irmão, eu não faço isso, não. Eu só prego a palavra para ele. Olha, vou conversar com ele, quando der deixa eu digo: olha, aconteceu isso, mas isso com uma pessoa. Não estou dizendo que é você não, viu? Bom entendedor, poucas palavras basta, viu? Pastor, se o senhor falar, se o senhor ir lá, segurar, dizer: irmão, se converta. Aí, irmão, esse pastor que está aqui com você vai ficar etisgo, viu? Quando você olhar para mim, meu olho está desse tamanho. Pastor, o que é que você tem? Não, estou chamando a atenção um bocado de gente. Irmão, Jesus, o melhor pregador, o melhor pastor, o melhor discipulador, estava do lado de Judas. Chegou em uma casa e disse assim: pare de roubar, pare de tomar o que é dos outros. Zaqueu se joga no chão: meu Deus, eu tenho que me converter, eu vou devolver, eu vou parar de fazer. E Jesus: salvação nessa casa. E Judas do lado: e está Judas assim falando biribiri, pastor? Não, irmão, eu só estou conjecturando para você entender. Glória a Deus, glória a Deus. E estava falando com Judas e Judas não mudava. E não mudou. Por isso que ele se enforcou. Viu, amado? Não adianta você ouvir, saber e não ser. Sabe que está errado sabe que está errado e continua fazendo? Você está querendo pagar preço. Cuidado, para quando você me chamar para orar no hospital, no UTI, que eu chegar assim e dizer assim: e Deus se alegra na morte do justo, peça perdão, que você vai embora. Mas o senhor ensina que tem que orar. Digo: não, minha filha, você está ouvindo a mensagem todos os dias. O pastor está ensinando, pregando e nada muda nem você. Você acha que Deus vai mudar você? Mas, e as pessoas mentem, enganam. É da igreja, pastor, meu Deus. Meu Deus.
Seu vote, que negócio que na terra tá bom, meu pai. Atos capítulo 5, vamos lá. Atos dos Apóstolos capítulo 5. Vou dar um exemplo a você aqui, bem grande da Bíblia. Atos dos Apóstolos, verso 5. Vamos ler do 1 em diante para você entender, vamos lá. Mas um certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Preste bem atenção. E reteve, segurou. Já viu quando Deus diz assim, ó, dê 10%, a pessoa não vou dar 5%, vou dar 3%, mas estou dando. Ninguém sabe o que eu ganho mesmo, ó. E reteve a parte do preço, sabendo também a sua mulher. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Quando a mulher erra e o homem chama a atenção, diz, não, vai fazer assim, brigam e ela faz o que ela quer, a casa, né, continua de pé. Mas quando um faz merda e o outro faz também, abre-se um buraco e enterra os dois juntos, viu? Não se engane não, viu? O mesmo buraco vai os dois. Quando tem um dizendo, não, está errado, Deus está vendo que você quer mudar, mas quem é a autoridade é o marido fazendo a merda dele, e vai o buraco, você não vai, se preocupe não, que só ele entra no buraco, você fica lá de fora. Mas nesse caso aqui, quem entrou foi os dois, que os dois estavam de conchava. Os dois estavam dizendo assim, ó, você fala isso, eu vou falar isso, para não ter duas palavras. Que o apóstolo Pedro, se você falar, e outra, converse sem gaguejar, porque se o apóstolo Pedro olhar para vocês assim, ó, e você esquecer, vai deixar dar um problema para a gente. Imagina eles dois treinando. Foi quanto? Tanto? Não, foi. Rapaz. Pastor, não é que o senhor tira tanta coisa? Estou conjecturando você entender o que acontece dentro da igreja. Viu? E reteve parte do preço também a sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse contra o Espírito Santo e retivesse parte do preço do que você vendeu? Guardando não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu, deu o último suspiro, e um grande temor veio sobre todos que estavam ouvindo. Imagine a filha de dar o dízimo. Caiu, morreu. Ele morreu por causa de quê? Ele mentiu ali, dizendo que volta, meu irmão, volta, que senão já morrer também, volta. Já pensou se acontece isso na igreja? Ficava vazia, né, irmão? Você era o primeiro. O que significa isso, pastor? Ah, meu irmão. Aí você para. Agora você imagine se o apóstolo Pedro não tem discernimento de espírito. Preste bem atenção. E assim natural, botava lá, aleluia, eu te abençoo, como o Fred faz aqui, ó, eu te abençoo. Irmão, Pedro fez que está mentindo. Você está mentindo. Caiu e morreu. Imagine a fila do dízimo em oferta, irmão. Foi gente dizendo, meu sapato quebrou. Espera aí que eu estou falar com minha mãe. Espera aí que eu estou... Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Se ele não tem discernimento, a mentira perdurava, o engano continuava sendo engano, e ninguém ia saber, só eles, se eles não contassem a ninguém. E você acha que Deus que você serve é o Deus que tudo vê, que tudo sabe? Não sabe o que você faz, o que você pensa? Por que Deus disse, Pedro falou assim, Satanás encheu o seu coração? Quando você está pensando como maquinar, como fazer a coisa errada, como mentir, enganar, querido, e isso está dentro da igreja. Eu até falei, nesse instante falei aqui, que eu cheguei para a irmã e disse assim, ó, faça assim, que Deus está mandando fazer assim.
vai conversar com a filha de não sei de quem, mas não é nada. Eu digo, olha o Satanás já gritando, olha. Porque se o filho da minha irmã morresse, ela dizer, se culpado é você, e vai chamar quem falou você que não era isso. Pra você ver. Você sabe qual é o maior problema? É você, as pessoas que muitas vezes assim, é usado por Deus, mas não temem, não respeitam, não leva a Deus a sério, e está dizendo que é de Deus, usado por Deus. Mentira, irmão, é demônio. Tem um vídeo que eu passei aqui na reunião de liderança, de uma missionária tal, endemoniada, irmão. Eu ia passar aqui, mas não vou passar, não. Muitos líderes viram isso. O demônio falando, estava profetizando. Se você pegar na internet, pessoas demoniadas, teve vou dar uma das coisas, o pastor estava pregando, ela veio de lá e fez, desça daí, pecador, você está em pecado. E o pastor olhou para ela e falou assim, se Deus está revelando o pecado, diga qual é o meu pecado. Mas se não revelar, se é demônio, manifesta a mulher que é uma demoniada. Aí ele falou assim, a mulher que estava botando a mão na cabeça de todo mundo na igreja, irmão. Botando a mão na cabeça de todo mundo. Que Deus disse, que Deus falou, que Deus está mandando, que Deus... Cuidado com esses demônios na igreja. E pense que eu estou orando. Pense que eu estou orando aqui dentro. Pense que eu estou orando. Pastor, o reteté do mistério. Um discípulo meu foi convidado. E ele também é desassuntado. Foi com a esposa para uma reunião de reteté. E ele estava com a tchuquinha dele, mas não é Beto não. Porque quando fala tchuquinha, para quem fala assim é Beto, minha tchuquinha. Aí tá lá, né? A tchuquinha dele. A irmã que queria o irmão, amiga da missionária. Chego lá e disse, não, é aquele dali que eu quero, não sei o que, estou orando por ele. A missionária deixa. A missionária numa porta lá escura, lá, fechada. E o pessoal já tudo aqui, irmão. Sai a mulher de lá rodando. E eu quero saber esse tal de biribiri, irmão, que é uma fruta amarga. Irmão, que chupar aquele negócio é ruim, viu? Ali só para achar mesmo. Olhou para, dizendo uma coisa, outra dizendo outra, e fez assim para ela, assim, Deus quer que você case com aquela dali. Aí o irmão olhou o pedaço que estava do lado dele, olhou que a mulher estava arranjando para ele, fez, tá amarrado, e só que eles eram casados, e estavam sem aliança. Mas, não discuta com Deus. E o pessoal, irmão. Aí ele disse, não vou não, que eu sou casado. Deu um par de grito lá, irmãozinho atacado. Aí a mulher rodou de novo. Pode separar e casar com aquela dali. O irmão disse, sai diabo, não precisa. Pegou a mulher dele e se bigou. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você soubesse que eu já vi nessa reunião de pessoas endemoniadas, por quê? Como é que eu sei que uma pessoa está endemoniada? Pelo fruto, irmão. A vida. Você sabe quantas vezes eu fui chamado para pregar em igreja? Teve um que chegou aqui e fez, pastor, minha igreja, que no irmão, parecia que a igreja dele tinha, eu acho que tinha mais de 20 membros. Minha igreja, porque não sei o que, não sei o que. Eu tinha passado uma vez de carro, eu tinha visto ele, a mulher e 2 pessoas. Eu digo, vem cá, irmão. Sua igreja não é aquela que você estava você, sua mulher, e tem 7 cadeiras dentro da igreja? É lá mesmo, pastor. Como é que você está na minha igreja? Que lá é na minha igreja, os membros são assim. Não fale membro não, fale 2 membros, irmão. Não, pastor, não sei o que. Irmão, é uma conversa, é uma mentira, para se vai descer. Querido, se eu parasse para falar a você do que eu fico sabendo aqui de coisas,
que disseram. Você está pensando o quê? E tem um demônio que vem e diz assim, ó, Deus disse para largar sua mulher. Como é, rapaz? Largar sua mulher. Que Deus mandou largar a mulher, irmão? Como é que pode Deus mandar o que Deus uniu, separar? Dizer assim, não vai separar de novo, agora pode. Já comeu a merenda? Já. Não precisa mais não, de boa. Desiste isso não, irmão. Cuidado com o que falam a você. Tenha muito cuidado. O diabo também fala. E fala, ou o diabo fala, irmão. Eu vou botar um bocado de vídeo aqui para você entender. Pessoas possessas, pessoas que não temem, não respeitam, não têm temor, quer que faça a sua vontade. Sua vontade não é a de Deus. Várias pessoas. Você sabe que é muita gente que eu conheço. E eu não conheço pouco pastores não, irmão. Eu não conheço poucas missionárias não. É muita gente que eu conheço. A maioria foi discipulada por mim. Ensinada por mim. Chegou um, encontrou os irmãos aqui da igreja. Aí quando o irmão falou, começou a falar, o pastor disse isso, o pastor mandou fazer isso, o pastor mandou orar. Não, bora na minha igreja, vou te mostrar um anjo. Vou te mostrar um anjo. Vou lhe pegar pela mão, vou te mostrar um anjo. E aí ele falava do pastor, que era eu, e ele, que negócio de pastor, assim mesmo. E ele pastor. Aí quando disseram a ele assim, ó, meu pastor é fulano de... Não, ele falou, quem? Não. Fulano, aquele que dá uma tapa? Não, eu conheço ele. Ele que fez meu casamento, ele que me ensinou isso, ele que me libertou quando eu estava no tráfico. Não, ali é homem de Deus. Já mudou a conversa, irmão. Teve outro. Tinha um estava com o pé, pisou num parafuso, e aí foram visitar, tinham lá, fazer oração e tinham. Aí chegaram lá, cheio do poder, né? E foram ensinados por mim, irmão. Aí fizeram assim, ó. Foi o que o seu pastor falou? Assim mesmo. Rapaz, eu estou na boca de um bocado de gente, viu, irmão? Eu estou para ver, viu? Foi o que o seu pastor falou? Ele disse que Deus vai tirar tudo que está dentro, vai vir para fora, mas espere que Deus vai fazer isso. Seu pastor é fraco. E as irmãs chegou na pegada, com a saia até lá, que não mostrava nem um pé, irmão. E quiribiribiribiribiri. Aí ela disse assim, vem cá, quem é seu pastor? Quem é seu pastor? Pastor Luiz. Luiz. Vamos chamar ele de Luizinho. Quem? Não, para, vamos para outra casa. Se o pastor falou, eu conheço quem é o pastor. Quem libertou essa menina foi eu, endemoniada, possessa com legião de demônio. Hoje está pregando na rua, sabe o quê? Não submete a ninguém, submete a ela mesma. Não, porque aprendeu um pouco do que eu ensinei para ela. Não, pastor Luiz? Não, então não vamos orar, não. Se o pastor disse que vai vir para fora, vem para fora. Quando a gente chegou aqui na igreja, que a gente foi para o Bonfim, eu disse, cada um faça um pedido. Tinha foi andando até lá. Quando chegou lá, no outro dia, tinham aberto o pé dele, tirado tudo, médico, não saía nada. Veio um bocado de graxa para fora, irmão, do pé dele. Limpou, nunca mais sentiu nada. O que Deus fala, Deus faz. Porque é loucura entender o que Deus fala. É loucura. E é por isso que tem que ter cuidado. Tenha discernimento espiritual. Mande Deus abrir os seus olhos. Porque você pensa que você está sozinho, você pensa que Deus não é com você, você pensa que Deus... Ah, pastor, disseram ali, pastor. Eu estava assistindo o podcast de um pastor lá de São Paulo, o marido de... Qual dela? Que tem aquela igreja que pegaram... Que foi preso com dólar na Bíblia. Um deles? Esteve Hernani, bispa... Ele dizendo que ia orar naquela profetisa. Ele disse, eu era duro e meu amigo tinha dinheiro.
Chegava lá, sempre dava uma oferta à profetisa. Irmão, eu entrava e eu sabia a vida dele, que ele dava comigo. Eu não fazia nem a metade que ele fazia. E a profetisa botava ele lá em cima. E botava os cachorros em cima de mim, velho. Só mandava pitbull para mim. Você vai morrer, você... E eu dizia... E ele era pior do que eu era ruim, mas ele era ruim 3 vezes mais do que eu. Ele aí pregando. Hoje eu entendo. Pessoas que não têm temor, que não levam Deus a sério, não levam a Bíblia a sério, fala o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, para o seu bem conceito, que eu acho. E é muita gente sofrendo por causa disso, irmão. Pastor, por que o diabo acerta? Vou dar um exemplo para você. Você está grávida, um demônio se manifesta aqui, não sabe se você está grávida. Vai dizer, você está grávida. Mas pastor, Deus também revela. Já revelou várias pessoas aqui. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Olhe a vida de quem está falando. E não deixe botar a mão em sua cabeça quem você não conhece a vida. Outro dia chegou uma mulher aqui. Entrou pela porta, toda atrapalhada. Aí diz assim, eu quero falar com o pastor. Digo, serve os irmãos que estão orando ali? Serve. Eles vão, eu quero uma oração, vou orar por você, pode ir. Ela chegou, não bote a mão em minha cabeça não. Ou a irmã quer orar por ela. Se fosse eu que ela falasse comigo, eu disse, venha, irmão, ore em você mesmo. Faça o que você quiser, minha filha, nem entre aqui. Mas, irmão, se você deixar as pessoas, o evangelho é segundo o que eu acho que tem que ser assim, dessa maneira assim, não, irmão. Se está precisando de ajuda, quer dizer, tá igual chegar no médico, não, vai ser esse remédio, não quero não, esse aí não, dê outro, tome outro aqui. Esse também não, mas... Lembra aquela história que você entra num lugar, querendo resolver o seu problema, com a situação, você chega, o médico para e diz assim, sim, o que é que você tem? Não, eu tenho isso, isso e isso, estou passando por isso, isso e isso, mas vou tomar isso, isso e isso, e este problema vai ser resolvido. O doutor olhou e fez assim, e você vai fazer o que aqui? Não, eu vim aqui, mas... Não, você já sabe tudo, vai levantar. E era o SUS, irmão. Para levantar, eu estava na sala do lado, que tinha acabado de ser atendido, irmão. E do lado, esperando a mulher para acabar de me dar a receita e os remédios que ela me dá. Pode ir. Não, doutor, não, você já sabe o que tem. Já sabe o que vai tomar, você vai fazer o que aqui? E era SUS, mas pode sair. Pode tomar o que você falou. Você está apto a fazer. Irmão, está igual na igreja. Pastor, fale alguma coisa que eu quero ouvir. Não fale nada que eu não quero ouvir, não. Ô, meu irmão. E se você não tiver discernimento e não pedir a Deus para abrir seus olhos, as pessoas te enganam, roubam, mentem, contam uma história bonita a você, que você até se compadece. Vá. E outra, vá estar com alguém. E pastor, por quê? Quando o profeta João Batista falou que eu diminua e que ele cresça, que eu desapareça e ele apareça, está dizendo assim, que a minha carnalidade, a minha vida carnal vai embora e a vida espiritual na minha vida se manifeste. É como eu tenho falado aqui sobre a Arca da Aliança, quando Deus mandou fazer a Arca da Aliança. E revestir, pegar a madeira de acácia e revestir toda de ouro. O homem some, o ser humano some, quem aparece é Deus. A glória e a grandeza do Deus representado em ouro. E os defeitos, as imperfeições da madeira de acácia desaparecem. Você olha para o ouro polido, lindo. É assim Deus, amado. Por isso que a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Por que a carne é fraca, pastor? Vou dar outro exemplo, irmão, a você. Porque se você for levado por suas emoções, estou triste, chateado, não quero, não vou. Deus nunca vai perder tempo com você, irmão. Mas pastor, mas Deus me usa. Deus te usa porque a palavra dele não volta.
Vou te ensinar porque você é usado e muitas vezes não se... Usado e no cuidado que está sendo usado por Deus ou pelo diabo. Muitas vezes não é por Deus, porque quando você é rebelde, não submete a palavra, nem a liderança. Outro dia eu estava na reunião, o irmão disse assim, pastor, falei isso e isso, o irmão se levantou, falou isso e isso. Eu digo, tira esse demônio daí dentro, tire, mãe, embora. Não submete, está fora, irmão. Aí está 5 pessoas ouvindo que o irmão está falando. Daqui a pouco ele vai estar 5 rebeldes, endemoniados. Pastor, por quê? Quem não submete a palavra de Deus, submete ao diabo. Quando Adão e Eva não submeteu a palavra de Deus, submeteu ao que o diabo falou. E quando você deixa uma pessoa se rebelar, você está dizendo, outro grupo vai surgir. Cuidado, irmão. Por que eu estou falando isso? Quem quer, vai. Eu venho, acho que eu estou fazendo, aqui não é o seu lugar. O que Jesus fez pela minha vida e me tirou do hospital e tantas coisas mais que Ele fez por mim, não tem um preço a pagar a Ele. Abrir a boca e ver Ele vindo ao meu favor, como eu precisei várias vezes, em vários locais que eu quase morro. E tem pessoas que acham, que eu penso assim, siga a sua vida, irmão, você não serve para servir. Você está pensando que Deus te curou? Quer que você cure outro? Deus te visitou no hospital? Deus quer que você visite outro. Pessoas te ajudaram? Deus quer que você ajude outros. Só quer? Me dê, me visite. Eu estou triste, ninguém olha para mim. O pastor não olha para mim. Eu tenho que olhar para minha mulher ali, ó. Tá magrinha, tá. Nossa, tá. Oxê, agora sim. Olhar para você, meu irmão? Por que, pastor? Não, meu irmão. Que dá uma. Porque se você não entender isso, meu irmão, se você não entender isso, como é que você vai entender as coisas espirituais se elas se discernem espiritualmente? Vamos lá, 1 Coríntios 2,14, vamos lá. Segunda-feira eu estou na academia também, viu? Você vai ver, essa campanha aí que está aí, se prepare para a campanha que está vindo aí. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Deixa na tela para mim, segura aí. Preste bem atenção. Por que o homem natural? O que é o homem natural? Um ser humano que está na igreja, se batizou nas águas, não busca o Espírito Santo, não ora, não se consagra, não submete a nada, não faz nada, e acha que é de Deus. É tanta gente enganada dentro da igreja, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. O homem natural é aquele que não ora, não obedece, não submete, só faz o que quer, você vive a sua vida natural. E espiritualmente você não entra no céu, porque você vive o natural. Agora, se você quiser viver o espiritual, você vai discernir bem tudo. Você vai ver, entender, porque discernir tudo o quê, pastor? A pessoa vê um sonho e Deus dá a revelação, discerne um sonho. A pessoa vem perguntando se é... Eu achei interessante outro dia, a irmã chegou aqui e veio assim, lá na outra igreja, pastor, Deus mandou fazer uma coisa, eu estou confusa. Confusa? Eu tinha subido no monte e falei aos irmãos lá, Deus disse que vai me dar um carro. Quem estava no monte comigo, levanta a mão aí. Daí você estava. Espera aí, levanta a mão aí, Jorge. Glória a Deus, levantou a mão. Deixa eu mexer com esse pessoal. Aí, desceu do monte. Quando desceu do monte, lá vem a irmã. Eu estava na igreja de manhã lá orando, a irmã fez, pastor, eu estou muito confusa. Deus falou comigo algo, e falou 3 vezes. Eu sei que é Deus, mas só eu não estou confusa ainda. Eu digo, eu só quero que o senhor ore dizendo assim, ó, se é de Deus ou não. Se não for de Deus, ou se é de Deus, eu digo, está certo. Aí no culto ela veio, pastor, é de Deus? Aí Deus já tinha falado comigo. Eu mandei ela dar o carro, ela está perguntando se é meu ou não. Mande ela dar a você. Eu digo, é coisa boa, revelação boa, discernimento bom. É para fazer. Não, pastor, aqui é a chave. Betão Martinho foi lá, o carro ficou parado na porta de casa, encheu de água. Os irmãos foram lá, tirou a água do carro, tirou tudo, trouxe o carro. É assim que Deus faz, amém? Quando você discerne o que está acontecendo.
Já aconteceu o caso também aqui, que o irmão veio, pastor, eu vou lhe dar um ar-condicionado. Eu digo, não vai me dar não, que você não tem dinheiro nem para pagar a primeira, quanto mais o resto. É mesmo, pastor? Eu digo, você não tem dinheiro para pagar nem a entrada 10 vezes. Ainda queria comprar que eu pagasse no meu cartão, não tinha cartão. Eu digo, aonde? Aí vai ficar pior ainda. Veja que revelação. Olha, irmão, veja que coisa. Ele queria que, pastor, eu consigo cartão, que eu vou lhe dar um ar-condicionado. Eu digo, vai me dar um ar-condicionado? Deus disse, não vá, porque não vai ter dinheiro para pagar a primeira. Mas, pastor, eu vou pagar. Você não vai pagar nem a primeira. Aí, se Deus falou, né, pastor, a gente não pode, né? Digo, com certeza, é quanto mais o cartão dos outros. Mas, irmão, ou você entende que as coisas espirituais se decidem espiritual, porque Deus vê o amanhã, irmão. Você está vendo aqui ou agora. Aí o irmão que estava do meu lado disse, se é comigo eu pego, viu, pastor? Eu queria saber, não, ele quis dar. Eu digo, é por isso que você não é o pastor da igreja, irmão. Vai brincar com as coisas de Deus, vai dizendo que Deus disse, sem Deus mandar nada, sem Deus falar. Se Deus mandou a pessoa dizer assim, não faça, aí vai a pessoa. Tem irmão que é assim, ó, Deus falou comigo que você não faça. Aí a pessoa, por quê? Mas eu acho que é isso, você não acha nada, irmão, pelo amor de Deus, o irmão dizer assim, não faça, você vai inventar uma história para a irmã, para o irmão, e o irmão vai indagar, vai perguntar, vai dizer e não vai aceitar. Deus mandou dar um recado, não faça. Mas eu queria saber, pergunte a ele, porque ele mandou falar, foi isso. Mas é porque eu acho, vai achar para lá, irmão, crente azarado, irmão, crente espiritual azarado. Se eu fosse cada coisa que Deus mandou fazer, eu achar, eu não era nem pastor, irmão. Ou você obedece, ou você obedece. Vamos lá. 1 Coríntios 2,14, está na tela. Porque se decide espiritualmente, amado, não é carnalmente, né? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Parece ser uma adivinhação. Peraí que eu vou no Google. No Google não tem unção, não tem revelação do Espírito, não, irmão. Tem conhecimento humano, mas do poder de Deus, não. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo, e buscamos ser espiritual, Deus fala com você e você sabe que é Ele que está falando com você. Porque o Espírito que está em você testifica que é Ele que está falando. Pastor, mas tem gente... Pastor, me pergunte uma coisa. Tem gente atrapalhado e fica dizendo que está cheio de Deus, pastor. E tem coisa que a pessoa fala, duas coisas. Ou é Deus usando, ou é o diabo. E vou te explicar a você, porque as pessoas muitas vezes não perdem, mesmo quando larga, não perde o que Deus deu. Vamos lá. Efésios 4:8, vamos lá. Por isso diz o Senhor, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deixa na tela. Ele ascendeu aos céus e liberou dons sobre os homens e as mulheres na terra. Agora eu quero que você coloque para mim 1 Coríntios 12:14. Bote 2 Coríntios ver para mim, por favor, se eu errei. Não, acho que eu botei aqui meio... Deixa eu dar uma olhada aqui. Os dons são para a edificação da igreja. Não sei se é 2,14, não sei se eu errei. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Olha o 2,14 para mim. Os dons espirituais são para a edificação da igreja. Quem pega no Google aí rapidinho, amado. É 2,14. 12,14, né? É 2 Coríntios? Então tá certo. 12, é 14 e 12, deixa aí, tá certo.
É 14, 12, eu investi na hora de colocar. Amém? É aí mesmo. Assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurai abundar neles. O que é abundar neles? Quando eu tenho um dom, Deus me deu um dom, e o primeiro dom que Deus me deu foi discernimento de espírito. Querido, eu conversava com quem tinha discernimento de espírito mais apurado, estava mais avante do que eu. E por que isso? Por que eu vejo isso? Por que essa sensação? Por que quando eu estou ali, uma pessoa está conversando comigo e vê um negócio assim, está mentindo? Eu digo, mas eu aqui não estou julgando a pessoa, estou sendo juiz. Não, é o dom fluindo e você não está entendendo. Está lhe enganando, está mentindo. Não vai lhe pagar, quer lhe roubar. E a pessoa conversando com você. Teve uma vez que teve uma pessoa, disse assim, ó. Fui roubado ali agora, pastor, roubaram tanto meu. Esse dinheiro era para pagar o cartão da menina que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu parei, o Espírito Santo disse, está mentindo. Não roubaram isso dela. Roubaram o X dela, ia complementar para você se compadecer. Chamei 4 irmãos. Eu não vou só nesse caso sozinho, não. Bora, acho que foi 7, não sei se foi 100 de cada. Você, assim dá 100. Aí vinha uma, pastor, eu vou dar porque o senhor está pedindo, mas ela está mentindo. Eu digo, eu sei disso, me dê. E o senhor sabe, o senhor vai dar? Eu digo, vou, porque Deus mandou dar, mesmo mentindo. Dá. Aí vem outro. Não, o senhor pediu de 100 reais para ajudar a irmã, então eu digo, né? Mas aquela irmã, ela é 7,4 na igreja, pastor. Eu digo, é ela mesmo, dá os 100 para cá. Mas vai fazer assim mesmo? É assim mesmo, Tom. Juntou, todos os 4 falaram a mesma coisa. Estou dando o que o senhor está falando, pastor, para ajudar ela. Mas, aí dei. Você está pensando que ela está fazendo mal a minha? E mal aos irmãos? Mal a si mesmo. Todo mundo tem um tempo de se arrepender das merdas que faz, da mentira. Está no mundo mentindo, entra na igreja e começa a mentir. Enganar e pensando que todo mundo é besta. Pastor, estou doido para saber quem é. Aí ficar sem saber, curioso, fofoqueiro. Assim também vós procurai mudar. Por que a edificação da igreja? Que a pessoa vem que Deus disse, pastor. Deus mandou. Deus disse para o senhor fazer isso. Tem coisa que eu ouço, uma coisa assim. Ai, Jesus, me dá sabedoria. Teve uma que chegou para mim assim, ó. Vou contar de uma que tem tempo, que ninguém sabe. Se falar atual, o pessoal fica assim, se achar nada, irmão, azarado, crente, ó. Eu estava pregando, orando por um bocado de gente, a irmã fez, uma missionária aqui. Disse que o diabo vai pegar o senhor pela gravata, vai apertar até matar. Eu digo, irmão, pense no culto que manifestou mais de 12 pessoas. Eu estava expulsando os... Eu digo, diga a missionária que ela não tem o que falar. Diga ela que a gravata é ungida, viu? Porque eu tirei a gravata e comecei a meter na pessoa assim, ó. Vai, diabo. Rapaz, um bocado de gente para orar, eu digo nada. Vai na gravata. Eu bati a gravata e o diabo pulava. Pastor, o senhor é meio doido, não, irmão. Se eu for orar cada um, irmão, quem sai desgoelado sou eu. E Deus sabe que a gente tem uma estrutura, amém? E qual é a nossa estrutura? E quando você procura abundar nele, você aprende. Pastor, eu tenho um dom de cantar e é desafinado. Procure tomar aula, irmão. Se aprofundar naquilo que você tem. Se você escolhe pregar a palavra, procure estudar para você pregar e pregar com fundamento, com base bíblica, que as pessoas não venham dizer a você, porque você está na internet pregando, falando um bocado de besteira aí, daqui a pouco vem uma metralha a você. Por quê? Porque você não estuda e procura estudar com quem tem conhecimento. Pastor, eu tenho um dom de discernimento. Irmão, quantas pessoas falavam para mim coisa? Quantas pessoas falavam para mim um bocado de coisa? Tinha gente que falava assim, ó. Chegou uma pessoa aqui na igreja e fez, pastor, eu vou falar uma coisa aqui, mas ninguém entende isso. Fala com um bocado de pastor, ninguém sabe para onde é que vai. Eu disse, é mesmo?
Mandaram procurar o Senhor. Irmão, o cara parecia doutor em divindade. Esses crentes parece que sobe para a cabeça, irmão. Quando é usado por Deus de uma vez. Aí vai assim: pastor, eu estou aqui, aí eu fecho os olhos e eu vou. Pare aí, você não vai para lugar nenhum. Fica aí, cala a boca. Não, você vai na casa de Mariazinha, vou dar um exemplo para você. De cima da casa de Mariazinha você vê o que está acontecendo. Aí você vê o que está acontecendo, o que o diabo está fazendo. E o diabo aí olha para você, você aí fica com medo, volta para o corpo rápido e com medo, né? Ele, pô, como é que você sabe? Eu digo, eu tenho esse dom. E como é que faz? Faz assim, assim, assim. Ele já se achava o dom da verdade, irmão. Só ele sabia. O que tem de gente que aprenderam, viveram. Conheci pessoas que têm esse dom, mas não gostam de usar. Porque ele diz, Luiz, é a responsabilidade de ser muito santo. Eu não quero ser tanto santo assim, não. Eu digo, mas rapaz, Deus chamou você a ser santo, mas não, Luiz. Eu não quero andar tão, rapaz. Luiz, eu saio andando na rua, o diabo está em cima do fio dizendo, estamos de olho em você, vou lhe pegar. Eu digo, nossa, cara, não, Luiz. Não quero ver nada, não. Não quero ver nada, Jesus. Não quero sentir nada. Eu quero dar glória, aleluia ao Senhor, mas não quero ver essas coisas, não. E essas coisas são reais, irmão. Por isso que o diabo não quer que você abra seus olhos espirituais para você ver muita coisa. Por isso que você quer agir de maneira natural e achar que tudo é natural. Não, existe um mundo espiritual, é real. Por isso que Deus diz, façamos o homem à imagem e semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo. É os três. As pessoas vão por rituais de magia negra, buscando rituais, e querem aprender, querem crescer lá dentro. Irmão, na minha vida, o que eu jamais libertei foi pessoas da magia negra, de outros tipos de ritual. Luiz, se você ficar comigo eu falo é ajudar a me libertar, e não, porque eu tenho medo, que eu sei o que eu fazia lá, eu sei como é que funciona, eu sei como é que o diabo age, então eu tenho medo de ficar, o diabo vir lá e me matar. Eu digo, venha que eu vou te ajudar, venha que você vai andar comigo. Por que isso, amado? Porque as pessoas se envolvem no ritual, pagam para fazer cabeça, paga para entrar no rancor, paga um bocado de coisa. Quando chega na igreja, quer achar um pastor cheio de unção, cheio de poder, e 0800, nome de Jesus. Não, pastor, mas eu dei de graça, que eu recebesse de graça. Você tem que estudar a Bíblia, não tem nada de graça. O sangue que Jesus pagou por mim e por você foi um alto preço da cruz do Calvário. Se você quer aprender teologia, você vai pagar para aprender teologia. Se você quer um curso, você vai aprender, como eu paguei muitos. Se você entrar no meu escritório lá, tem a parede de um bocado. Alguns cursos que eu já tomei. Deixa eu explicar uma coisa a você. Tem um bolo assim, ó, lá dentro, que eu não posso botar, senão eu encher a parede toda. Cura interior. Excelência em todo tipo de curso que tinha, eu estava tomando. Por que você tomava um bocado de curso, pastor? Irmão, o saber nunca é demais, eu queria aprender. Já pensou, você vem perguntar um assunto também que eu não sei de para onde é que vai? Eu tenho que entender as coisas. Todo cristão tem que buscar aprender. O irmão Adalto foi assim, outro dia foi assim, vem cá, velho. O que é que vem conversar com o senhor que o senhor não sabe? O senhor fala antes da gente falar o que o senhor vai falar. Eu digo, não, pai. Já passei, meu irmão. Se eu não vivi na pele, eu passei e ajudei pessoas com esse problema. Porque quando você ajuda pessoas, você fica sabendo de problema, você ajuda ela, fica mais fácil você entender. E muitas vezes você não quer, mas pastor, por que isso? Não, irmão. Porque fica fácil conversar com quem faz. Com quem lê. Qualquer um lê. Com quem conhece a Bíblia. Rapaz, tem gente que tem 50 salmos de cabeça, pastor. Ele pode ter 100, irmão. Pastor, só na igreja. O diabo nasceu no céu e vai para o inferno. O importante para Deus é que você vive e obedeça a palavra dele. Não adianta, amado, você ouvir pregações, ministrações e não querer nem ter interesse de saber se isso é real. O que está escrito é real, pastor? Isso acontece. Eu gosto de falar, sabe por quê? Para que você entenda que tudo que Deus fala é real, mas só que você não quer mergulhar no rio de Deus, você não quer aprender sobre esse assunto. Por que isso muitos não querem, pastor? Pastor,
Eu não sou líder, eu não sou nada, eu não prego, eu não oro. Para que orar? É por isso que nunca sei ser levantado. Por quê? Eu não era líder, eu não era pastor, eu não era nada. Mas eu orava, jejuava, andava com quem eu evangelizava, procurava compreender, entender e crescer. Quando me chamaram, eu já sabia, irmão, fazer. Já estava pregando na rua com o microfone, carregando bêbado, drogado, nas esquinas, na rua, entrando em favela, suspendendo casa ali na Baixada das Purgas. O que é a Baixada das Purgas, pastor? Depois eu te falo. Por que isso, pastor? Porque é lá no campo que você aprende fazendo, não é conhecendo, não. Teoria todo mundo tem. Teoria, teórica. Tem pessoas, amado, tem pessoas que a sobrinha está aqui, que se converteu aqui, e o tio perguntou, que era adventista, aonde você está? Eu estou lá com o pastor Luiz. Quem é? Pastor Luiz? Pastor Luiz, pastor Luiz. Aí falou que ele dá uma tapa, porque falou da tapa, irmão. Aí disse assim, sei quem é ele. Ele esteve aqui em casa. Você sabe o que esse homem falou de mim? Eu estava aqui, ele esteve aqui em casa, orou pela minha mulher, com um pé doente, que não cicatrizava, cicatrizou. Orou por mim, trazia compra para minha casa, manter a casa, que não tinha nem o que comer em casa. Cadê Marisa? Marisa daí? Lanchonete. O filho dela namorou com a filha dele. E aí ela disse, não, eu vou estar na comunidade lá. Sei quem é ele. E falou, disse tudo. Tudo que eu fiz naquela casa, e outra, pensa, tinha mais de 15 anos atrás. Mais de 15 anos atrás. Falou, não, ele alimentou minha família quando estava com fome. Eu digo, eu nem me lembro disso. Lembra, Marisa, quando a namorada do seu filho, que tem um filho com ele, sim, que falou, o pai da menina, quando falou de mim, e conheço quem é pastor Luizinho, me chamar de pastor Luizinho. Porque qual é o significado disso? Obrigado, querida. Qual é o significado disso, pastor? Ele mandou o recado. Tudo que você faz é registrado por Deus. E não pense em você, não. Se você é mau caráter, se você é enganador, mentiroso, todo mundo sabe quem você é. Não se engane, não. Mas viva na luz, viva na verdade, e Deus caminhará com você. E os testemunhos que virão de você, é que você fez, irmão, em nome de Jesus. Que você foi quando a pessoa precisou. Agora, quem não faz nada, quer falar de quem faz. Como é que pode? Isso é um paradoxo. Querido, continue fazendo. Peça a Deus, e o primeiro dom que eu recebi foi discernimento espiritual. Peça a Deus para abrir seus olhos espirituais. Que muitas vezes você está conversando com um demônio e está pensando que é uma pessoa cheia de Deus. Ou você entende isso, ou você vai sofrer na sua vida. Mas Deus disse, está na palavra. Querido, o mundo espiritual é tão real. Quando vieram prender Jesus, o pessoal pensava que Jesus era coitadinho. Ó. Pensando que Jesus era um coitadinho, aquele que sabe, aquele coitadinho que precisa de ajuda. Está Pedro do lado, né? Acho que eu notei aqui, peraí. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 18, versos 4. Pensando que Jesus era coitadinho, irmão. E está lá Jesus, vieram prender Jesus. Sabendo Jesus, pois, todas as coisas, como Deus ele via a eternidade, e como homem ele sabia o que ia passar. Jesus conhecendo todas as coisas, que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse, a quem buscais? Respondeu a Jesus Nazareno, disseram eles, e Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disseram, sou eu,
recuaram e caíram por terra. Só que Jesus disse, sou eu. Passou o caminhão, derrubou todo mundo, irmão. Pá, pá, pá. Todos caíram. Levantam, desnorteados, se não viu nem a placa do carro que atropelou eles. 17. Tornou-lhe, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais, deixai meus discípulos ir embora. E só levaram ele preso. Só porque ele disse, sou eu. Buf, todos os soldados caíram. Está pensando que Jesus era coitadinho? Né? Que diabo... Jesus só vence nos 88 minutos, faltando 2 minutos para encerrar a sua partida, que Jesus ganha. Não. Quem é não precisa dizer que é, ele sabe que é. Quem tem não precisa dizer que tem, ele tem. E quem pode, não precisa dizer de quem pode, ele pode, que ele sabe que pode. Mateus 26, 49. Você está pensando que o Deus que você serve é fracote, é? É um velhinho que vai vir de bengala para te ajudar? Está muito enganado no Deus que você serve. A Bíblia diz, se você crê que existe Deus, crê. Os demônios crê, estremecem quando fala o nome dele. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse, eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, disse, amigo, a quem vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e prenderam. Eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, e todo mundo sabe que é Pedro, ignorante, letrado e rude, violento, não tinha essa. E que escolha de discípulo Jesus fez, viu? Estendendo a mão, hoje tem que falar assim, ó, amado, querido, docinho de coco, e a pessoa não quer não. Imagine Pedro, bravo. Ai, Jesus. Eis que um dos que estava com Jesus estendeu a mão e puxou uma espada. Eu queria saber o que é que o cara vai fazendo em cima do monte orar com a espada. Se fosse aqui na igreja, vai dizer, sai daqui, diabo, saia. Como é que vai para cima de um monte orar com a espada na mão, irmão? Pastor era cultura. Que cultura, irmão? Que cultura? Não existe cultura em Israel para você andar com a espada, não, irmão. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha. Vou dar um exemplo para você. Cortou a orelha. Como é que corta a orelha, pastor? Ou ele quis dar uma espadada, rachar a cabeça, e o cara esquivou e cortou. Ou ele fez assim para arrancar a cabeça, e o rapaz esquivou e arrancou só a orelha. O menino estava cheio de Deus orando no monte, meu Deus. Em cima do monte. Por isso que Deus disse a ele, quando você se converter, meu filho, se converta. E aí Jesus diz assim, vai a tua espada. Porque todos que lançam a mão da espada, pela espada morrerá. Querido, Jesus pega, se você olhar no texto, Jesus pega a orelha que caiu, coloca no lugar e a Bíblia diz, estancou e voltou ao normal. Você pensa que Jesus é coitadinho? Não. O demônio crê e estremece. Mas para ele se revelar a mim e a você, aqueles que, a Bíblia diz que Deus se revela para aqueles que o amam. E quem ama obedece a palavra. Quem ama submete a palavra. Se Deus está dizendo é assim, não é do seu jeito. Se Deus está mandando você calar a boca, cale a boca. Se Deus está mandando você sair, saia. Querido, não faça nada sem Deus antes de falar com você. Peça discernimento espiritual. Outro dia um irmão chegou aqui, eu estava contando uma pessoa na vigília que teve aqui ontem. Foi ontem, foi? Ontem. Não, sexta-feira. Cada dia eu estou em um lugar. Vamos lá. Aí eu estava na vigília aqui com os irmãos. Aí eu estava contando que chegou um casal e disse, pastor, a gente quer se casar.
a gente quer se batizar. E eu perguntei, vocês estão casados? Não. E eu disse, eu vou orar. E Deus falou para mim assim, ó, case todos dois. Alexandre, batize todos dois. Depois que eu caso, todos dois. Batize os dois, Alexandre e Mônica. E aí, o irmão fez, e pastor, e pode? Eu digo, na liturgia desde os anos passados da Igreja Batista, não podia. Mas, Espírito Santo, vamos batizar. E aí, pastor, e os outros vão falar? Estou muito preocupado com os outros vão falar. Preocupado com ele. Quando eu vou orar, não chega ninguém vai falar nada. Por que quando eu vou botar a mão para o enfermo, ninguém chega a falar alguma coisa? Por que não diz assim, não é assim, vou botar a mão? Venha botar a mão para você ver se funciona tão rápido que você pensa que é fácil. Se você não agradar ele, esqueça. Batizei, depois eles se casaram e depois morreram. E se eu não batizo? Da minha mão ia querer esse sangue? Não, irmão. E o que eu fiquei mais pasmo foi quando ele foi embora dessa terra. Ele chegou para o filho e disse, filho, quando eu estiver indo embora, não fique com medo não, Deus disse que vai me levar. Rapaz, isso aí, o menino ouviu um negócio desse. Não fique com medo, que nessa hora que Deus me chamar, eu vou embora dessa terra. Mas fique despreocupado que Deus vai estar com você todos os dias. Passa mal e morre. E se o pastor não tivesse batizado? Deus ia requerer sangue das minhas mãos. Outro casal que chegou aqui, Jaqueline e nosso irmão Júnior. Pastor, se batizar, eu disse, vou orar. Vou batizar vocês dois. Ó, irmão, e pasme, na mesma família de Alexandre, tinha um casal querendo se batizar. Pastor, nós vamos se batizar. Eu digo, vocês são casados? Não. Vão se casar. Vocês dois não batizam, não. Não, mas porque o senhor batizou... Já vinha assim, ó. Por que o senhor batizou Alexandre? Alexandre foi Deus que mandou uma harmônica. Vocês, Deus não mandou nada. Deus está mandando vocês. Vão lá e vão casar. E assim eu digo, se não quiser, não se vai, problema seu. Eles foram lá, casaram e eu batizei. E sabe qual é o maior problema? É você ser dirigida pelo Espírito, não pelo que as pessoas acham. Porque os mesmos que acham aqui, os mesmos que disseram Jesus nas alturas, jogando a capa, jogando as túnicas, foram os mesmos que disseram, crucifica Jesus e salta Barrabás. Deixe Deus te guiar. Deixe o Espírito Santo te guiar. E quando você tiver dúvida, peça para pessoas orar junto com você acerca da situação. Porque Deus não deixa, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Eu nunca vi um justo sem resposta, mano. Nunca vi. Eu nunca vi. Deus sempre tem uma resposta. Na sua vida, você é cristão, peça discernimento. Peça para Deus te mostrar porque o futuro pertence a Ele. Amém? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.